Curso de Bases Teórico-Metodológicas da EPT, professor mestrando Ivo de Camargo Júnior, orientação, professora doutora Rosana Ferrareto Lourenço Rodrigues. Bases Teórico-Metodológicas da EPT, síntese de aprofundamento e conclusão. Nesta finalização do curso, você terá uma síntese do que foi mostrado durante todo o curso e os materiais que foram oferecidos. Esperamos que você possa salvar este material para utilizar em sua realidade educacional e aplicar os conceitos apreendidos, promovendo cada vez mais a melhoria educacional em nosso país, evidenciando corretamente a educação profissional e tecnológica. Quais são os pilares essenciais da EPT? A educação tecnológica, a politecnia e a educação omnilateral. A educação tecnológica. Ela se denomina uma educação tecnológica o conjunto de conhecimentos, aplicações e dispositivos que permitem a aplicação das ferramentas tecnológicas no âmbito da educação. A educação tecnológica pode transformar assuntos mais complicados em algo útil e simples, apenas acessando, por exemplo, páginas que exemplificam o que está sendo ensinado. A absorção das novas tecnologias nas aulas poderá ainda aumentar a participação, a criatividade e a proatividade. Sobre a politecnia. A formação politécnica consiste no processo formativo do homem em múltiplas dimensões com vistas ao desenvolvimento de suas potencialidades, na qual o trabalho seja uma dimensão ontocriativa, mediada pelo conhecimento, ciência e tecnologia. De acordo com o intelectual Saviani, politecnia representa o domínio da técnica em nível intelectual e a possibilidade de um trabalho flexível com a recomposição das tarefas a nível criativo. Supõe ultrapassagem de um conhecimento meramente empírico ao requerer o recurso a formas de pensamento mais abstratas. Vai além de uma formação simplesmente técnica ao pressupor um perfil amplo de trabalhador consciente, capaz de atuar criticamente em atividades de caráter criador e de buscar com autonomia os conhecimentos necessários ao seu progressivo aperfeiçoamento. Já sobre educação omnilateral. A educação omnilateral é a que objetiva o homem completo pelo trabalho produtivo e pela vida em sociedade. Omnilateralidade é um neologismo que se refere à formação humana oposta à formação unilateral, provocada pelo trabalho alienado, pela divisão social do trabalho, pelas relações burguesas parciais, limitadas e perniciosas. Omnilateralidade se refere sempre à ruptura com o homem limitado da sociedade capitalista e deve ser ampla e radical, isto é, deve atingir uma gama muito variada de aspectos da formação do ser social, portanto, com expressões nos campos da moral, da ética, do fazer prático, da criação intelectual, artística, da afetividade, da sensibilidade, da emoção, etc. Sobre os conceitos fundamentais da EPT. São eles: a Escola Unitária Educação Integrada, práticas integradoras, o trabalho como princípio educativo, profissão e trabalho e formação humana integral. Sobre escola unitária. O princípio da escola unitária é o princípio do trabalho formulado em estreita relação com a escola humanista e com a sua perspectiva de formar dirigentes. Mas a ideia de trabalho não significa cingir a educação ao trabalho da fábrica, mas partir da técnica trabalho para atingir a técnica ciência e a concepção histórica e humanista. Esse é o princípio para formar o dirigente, isto é, o especialista mais político. Sobre práticas integradoras, são ações pedagógicas que vão além da interdisciplinaridade e não de forma fragmentada e dividida, mas sim integrada. Deve-se pensar nas estratégias de organização do conteúdo. O trabalho como princípio educativo. No caso do trabalho como princípio educativo, a afirmação remete à relação entre o trabalho e a educação, no qual se afirma o caráter formativo do trabalho e da educação como ação humanizadora,
por meio do desenvolvimento de todas as potencialidades do ser humano. O trabalho é um princípio educativo. Isso quer dizer que prepara os jovens e trabalhadores para o mundo do trabalho, prepara-os para atender às demandas socioeconômicas e ambientais do país, conduzindo-os à compreensão da ciência, da técnica e da sua implicação para a sociedade. O estudante torna-se uma pessoa e um cidadão pleno, um sujeito de direitos, capaz de intervir no mundo do trabalho e na sociedade. Sobre profissão versus trabalho. Trabalho é uma atividade feita por uma pessoa ou por um time, seja ela remunerada ou não. Um trabalho pode ser de escola, voluntário, doméstico, ou seja, não está relacionado diretamente com a profissão. Já a profissão é uma vocação, é uma área de atividade. Para ter uma profissão é preciso ter certo conhecimento na área adquirido por meio de cursos, faculdade ou até mesmo só pela experiência. Sobre a formação humana integral. A formação humana integral contempla a totalidade do indivíduo, pois pressupõe o acesso a conhecimentos científicos historicamente produzidos e, com isso, ampliar suas possibilidades em sociedade e no mundo do trabalho. A formação humana integral do aluno engloba todos os esforços que a escola promove para que sejam trabalhados os aspectos sociais, psicológicos, pedagógicos e afetivos no estudante em sua colocação humanizada no mundo do trabalho. Quais são os benefícios da educação profissional e tecnológica para os jovens estudantes de todas as idades? Inicialmente, teoria e prática. A integração entre o pensar e o fazer estimula os jovens e dá mais sentido ao aprendizado. Depois, formação ao longo da vida. É a primeira etapa para a qualificação de uma carreira que será desenvolvida de forma contínua. Mundo do trabalho. Aumenta as chances de inclusão produtiva com melhor remuneração e reconhecimento. O autoconhecimento. Permite que os jovens conheçam as próprias habilidades. E o fator social e econômico, pois promove o desenvolvimento local e nacional e supre as demandas do setor produtivo. Muito obrigado por estar conosco no curso de Bases Teórico-Metodológicas da Educação Profissional e Tecnológica. Em caso de dúvidas, escreva curso.bases.teoricas.ept@gmail.com. Muito obrigado e até logo!